Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos ler aqui um salmo e iniciarmos o nosso culto nesta noite. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão em casa, aqueles que vão assistir em outro momento aí. Vamos ler aqui o Salmo 149, alguns versículos aqui do Salmo 149. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor uma nova canção, e seu louvor na congregação dos santos. Regozije-se Israel naquele que o fez, alegrem-se os filhos de Sião no seu rei. Amém? Vamos nos alegrar, vamos celebrar o Senhor, vamos agradecer a Ele. Glória a Deus por mais esse dia e mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Te adoramos, Te agradecemos, Te exaltamos. Colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, em adoração, em louvor. Ministra em nossos corações, fala conosco. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nos abençoe nesta noite. Recebe nosso louvor, nossa adoração, nosso culto, porque tudo que fizermos aqui, Senhor, é para a glória do Teu nome, Senhor. Portanto, abençoa a Tua igreja, os Teus filhos aqui reunidos, em nome de Jesus. E toda a Tua igreja espalhada por toda essa terra. Sê com o Teu povo nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém, a paz do Senhor, irmãos. É tempo de louvar a Deus, tempo de exaltar o seu nome. Vamos começar exaltando a sua beleza, a sua majestade, a sua santidade. Senhor, cantarei com grande
Deus. Nome soberano, digno de louvor. Quão grande é o Senhor, nosso Deus. Nome soberano, nome soberano, digno de louvor. Quão grande é o Senhor, nosso Deus. Quão grande é o Senhor, cantarei. Quão grande é o Senhor, Todos verão quão grande é o Senhor, nosso Deus. Todos verão quão grande é o Senhor dos exércitos, vitorioso, Criador, Deus que habita em luz inacessível e que nos fez participantes da sua glória, do seu amor, da sua presença. Aleluia, Senhor. Graças te damos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Agradecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus. ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Nossos lábios sempre te exaltarão, Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Cantamos aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja agradecido, Senhor, Deus de nossas vidas, Deus da nossa salvação, Deus que é presente, Deus que nos satisfaz,
Deus que nos dá da água viva, do pão do céu, Senhor. Aleluia. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, Deus. que sou é teu.
teu, Senhor, por direito, Senhor, porque o Senhor tomou nossas vidas na cruz. E agora podemos descansar em Ti, Senhor. Descansar nas Tuas obras. Descansar, Senhor, na Tua providência. Que possamos trilhar o caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Descansando em Ti, Senhor, com as nossas mãos levantadas, com a posição, Senhor, de rendição diante de Ti, Deus. O que somos é Teu, Senhor. Vem de Ti, Deus. Aleluia. Amém, Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos continuar na presença do Senhor. Nós vamos nesse momento recolher os dízimos e ofertas, que os irmãos possam estar contribuindo com alegria no coração, segundo Deus propôs no coração de cada um nesta noite. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graça te damos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós estamos reunidos nessa noite, Senhor, para Te adorarmos com as nossas vidas, com nossos cânticos e também com o nosso dízimo e as nossas ofertas. Que Tu possa nos abençoar, que Tu possa abrir o nosso entendimento, que a gente venha sentir vontade de Te adorar e também de abençoar a Tua casa, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
Eu ligo. Pode continuar aí. Convidar aqui as crianças para a gente orar por elas, para elas irem ali também para a salinha de culto de crianças. Elas também vão estar cultuando ao Senhor e aprendendo. Glória a Deus. Vamos orar por elas, irmãos, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti nesse momento os Teus pequeninos, essas crianças, Pai, que o Senhor venha estar ensinando nesse momento, ó Pai, a Tua palavra, que eles venham aprender o temor do Senhor e obediência à Tua palavra, Senhor. Abençoe seus pais, suas famílias, que elas possam crescer no caminho que se deve andar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode ir, crianças. Glória a Deus. Valeu. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos ao que nos interessa nesta noite. Nós estamos estudando, nós estamos fazendo meditações, reflexões no livro de Sofonias, e eu queria convidá-los a abrir aí no livro de Sofonias, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 7. Glória a Deus. Irmãos que estão acompanhando em casa, vão ver em outro momento aí, a gente já fez uma reflexão introdutória, já falamos alguns versículos também, do versículo 1 ao versículo 6, e nesta noite nós estaremos dando uma olhada, dando uma leitura, uma reflexão aqui no versículos de 7 até o versículo 13. Glória a Deus. Então vamos lá, o nosso texto. Os irmãos quiserem ficar de pé aí, é muito bom. É um exercício, é uma prática saudável. Sofonias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 7. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque nós vamos estar sempre mencionando os mesmos versículos do capítulo aqui, por enquanto. Tá certo? Então é bom sempre estar atento. Diz assim o texto sagrado: cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que vestem de trajes desconhecidos, ou estrangeiros em algumas versões. No mesmo dia eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar, que enche as casas dos seus mestres ou senhores com violência e engano. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, haverá um barulho de um clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde as colinas. Uivai, vós habitantes de Mactés, porque todo o povo que mercadejava está arruinado, todos os que carregavam prata foram destruídos. E acontecerá que naquele tempo examinarei Jerusalém cuidadosamente com velas ou lanternas, em algumas versões, e castigarei os homens que estão sentados sobre suas borras, que dizem no seu coração: o Senhor não fará o bem, nem fará o mal. Por isso, os seus bens serão saqueados, e as suas casas assoladas. Eles também edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não beberão o seu vinho. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós somos carentes, ó Deus, do Teu auxílio para que possamos entender e colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Que hoje, nesse tempo que vivemos, possamos extrair as lições necessárias desse texto
e da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Pode sentar. Glória a Deus. Eu dei uma tarefa de casa para os irmãos, não sei se vocês estão lembrados aí. Eu posso relembrar os irmãos aqui. Capítulo 21, versículo 26, ao capítulo 23, versículo 30, do livro de 2 Reis. Primeira tarefa. Segunda tarefa quase igual, porque o texto é o mesmo, muda algumas coisas. Segundas Crônicas, capítulo 33, versículo 25, até o capítulo 35, versículo 27. O que estará acontecendo aí? Exatamente o que nós temos aqui no versículo 1 de Sofonias, que diz o seguinte: o período que a palavra do Senhor veio a Sofonias, nos dias de Josias, filho de Amon. Então, os dias de Josias está registrado nessas pequenas porções aí que eu falei da Escritura. Tá certo? Você vai ficar por dentro do assunto, da época, o que estava acontecendo, e os textos, quando a gente for lendo aqui, os irmãos vão compreendendo porque era o que estava ocorrendo naquela ocasião. E à medida que a gente vai lendo isso, eu queria sempre chamar a atenção de vocês, e isso eu vou repetir muito, mesmo que eu vá mudar aqui de profecia para um outro livro histórico, ou de doutrina, como cartas, por exemplo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos o seguinte: principalmente esse período que nós estamos vivendo aí, que está dando uma comoção generalizada aí no planeta, que é o tempo do fim. Queria que os irmãos estivessem observando esses textos que nós estamos tratando como reino de Deus. É o reino de Deus. Inclusive, um temazinho do nosso livro, Sofonias, é Agindo Deus. Não sei se vocês já viram, não deu para ler lá na apresentação do livro, ou quando o Bruno coloca lá os vídeos, certo? As mensagens, tem lá, Agindo Deus. Porque na verdade, irmãos, esse livro, vocês vão observar, diferente de Miqueias, Sofonias, ele parece não ser tão atuante, pelo menos notadamente, né? Parece Deus mais está em cena. É por isso que o dia do Senhor é tão destacado nesse livro. Vocês vão ver que é dos profetas que nós temos aqui no Antigo Testamento, é o profeta que mais falou sobre o dia do Senhor. E como eu já disse aqui para vocês, o dia do Senhor às vezes pode ser uma coisa breve, imediatamente, como também pode se estender na história, acontecendo o seu ápice ou o momento final, quando Jesus voltar. Tá certo? Então, o dia do Senhor, ele tem um início ali, próximo dos acontecimentos dos próprios profetas que falaram, e vai se estendendo na história até a volta de Jesus. A vinda primeira, que já aconteceu, e a volta. Por isso que alguns textos falarão de Jesus de maneira que meia obscura para alguns. Parece que o Messias nem está presente em alguns textos, mas ele está aí, viu? Ele está aí. Por isso que é bom a gente dar uma olhada nos textos de profecia com esse intuito, com esse entendimento. É o reino de Deus, está em andamento, está em acontecimento. E aí nós vamos compreender a leitura, que às vezes parece que não é tão familiar, né, para nós, mas não é difícil da gente compreender, tá certo? E como eu disse, logo no capítulo 1, no versículo 2, os irmãos já vê Deus trazendo julgamento. Julgamento iminente, viu? Iminente, um julgamento próximo. Já começa a acontecer no versículo 2. E eu queria falar aqui um pouquinho. Eu sei que pode não ser o nosso caso, só a nível de acompanhar mesmo o texto. Uma divisão que eu vi interessante sobre esse livro é o seguinte: o capítulo 1 fala de julgamento, e ele vai se estendendo do capítulo 1 para a humanidade. Os irmãos viram que a
alcança até o planeta Terra. Nós falamos isso na reunião passada do livro. Judá e Jerusalém são destacadas aí nesse julgamento. E o dia do Senhor, que vai se iniciando aqui no versículo mais adiante, vai se iniciando, que é o dia do julgamento de Deus, primeiramente em Judá, e vai se estendendo para as nações, tá certo? E quando o julgamento acontece, começando pelo povo de Deus e se estendendo às nações, ou o julgamento do mundo, então nós temos os desdobramentos aí que os irmãos sabem da chegada do Messias, de Jesus, e tudo o que Jesus vai falar no período em que ele estava aqui ministrando, pregando o Evangelho, Jesus vai tocar nesses assuntos dos profetas, irmãos, trazendo mais clareza, muitas informações para a igreja do Senhor. E então o apóstolo Paulo também vai nos dar muitas informações, porque agora nós teremos, além das informações dos profetas, nós teremos uma informação para essa entidade nova que aparece, que é a igreja. E quando a igreja desfruta do saber da palavra do Antigo Testamento, juntando com o saber, o conhecimento do Novo Testamento, então nós temos todo o conselho de Deus agora sobre os acontecimentos finais envolvendo o julgamento ou o dia do Senhor. Amém? Então tenham em mente isso aí, que fica bem mais fácil da gente compreender, irmãos. Eu sei que eu não tenho muitos slides aqui para ficar mostrando para os irmãos, figuras. Então as figuras que os irmãos vão ficar aí no imaginário de cada um, é quando a gente lê o versículo e parece meio estranho. Por exemplo, fala aí num versículo, só para os irmãos terem uma ideia, fala aí da porta, deixa eu ver aqui o versículo, achei interessante, porta do peixe, eu acho que vocês viram aí, porta do peixe. Aí você lê, porta do peixe? Pois é, irmãos, lá no templo, lá nos muros de Jerusalém, tinham várias portas de entrada e essa daí é uma delas. E ela ficava ao norte da cidade, certo? Se vocês querem ver todas as portas dessas muralhas aí, é só ler o livro de Neemias. Irmãos, olha, muito bom se você quer compreender essas entradas e saídas de Jerusalém, você lendo a construção do muro. E é interessante que foi uma construção recorde, em tempo recorde, né, para aquela época. Eles construíram em pouco tempo as muralhas de Jerusalém, Deus abençoando, o povo empenhado. Mulheres estavam trabalhando, irmãos, na construção do muro. É só você fazer uma leitura, porque tinham famílias que o pai de família não tinha filhos homens, e as mulheres foi quem trabalharam. Onde passava as muralhas, as pessoas próximas àquela região onde estava passando, se empenhavam para trabalhar naquele setor, e o muro foi construído rapidamente. E então fala das portas das ovelhas, porta do peixe, que é essa que a gente encontra aqui. Você vai ver isso lá no capítulo 3 de Neemias. Tá certo? É só para você ter uma noção aí de quando você vê uma passagem desse tipo, não estranhar. Você, faz parte daquela muralha de Jerusalém. Tá certo? Olhando dessa maneira, eu queria ressaltar aqui algumas características aqui para os irmãos do dia do Senhor nesse livro. Tá certo? Nós não vamos aqui esgotar o assunto sobre o dia do Senhor, que se estende, como eu falei para os irmãos, dependendo da profecia, do tempo do profeta e a questão do futuro. Tá certo? Que envolve esse dia. Mas aí nesse livro, né, a grosso modo, aqui, eu fiz aqui uma separaçãozinha, eu achei interessante um comentário, e eu fiz algumas anotações em conjunto aqui com a ideia do comentador. É dia de juízo. Vocês vão ver logo aí no capítulo 1, do versículo 8 até o capítulo 3, versículo 8. Então é dia de juízo. Se vocês lerem aí, vai ter toda uma linguagem de julgamento, tá certo? Mas é dia de esperança. Você vai encontrar no capítulo 3 mensagens de salvação. A misericórdia do Senhor sendo apresentada, sendo derramada. Vai ter salvação, vai ter livramento da parte de Deus nesse dia do Senhor. Quando fala julgamento, espero que os irmãos não pensem só naquela coisa condenatória, tá certo? Vamos pensar no dia de juízo,
porque o justo juiz estará fazendo isso, mas ele tem a sua misericórdia atuando, tá certo? É um dia relevante para Deus e seu povo. Israel, como é o povo da aliança, do pacto, eles estarão em destaque. Por isso, irmãos, quando a gente lê, vai falar de escatologia usando Israel, algumas pessoas têm assim, estranham um pouquinho, porque nós mencionamos mais o texto mesmo. É Deus falando com Israel. Eu não quero tirar esse texto daqui, de Sofonias, e lançar para a igreja dizendo que Deus está falando com a igreja isso ou aquilo. Possivelmente nós extrairemos lições, aplicações que servem para a igreja e que está presente na igreja, porque nós fazemos parte do reino, tá certo? Mas não é pretensão da gente ficar pegando porções e textos, versículos aqui e lançar em aplicações ou interpretações dizendo que é a igreja imediatamente. A gente vai com calma. Por isso que eu estou chamando os irmãos a essa atenção. Veja o reino de Deus e a gente vai se encontrando nessa passagem, a gente vai se encontrando nos acontecimentos do livro, porque nós fazemos parte do reino. É um dia significativo para as outras nações. Quem lê o livro de Gênesis e aquelas conversas de Deus com Abraão, e Deus dizendo que através de Abraão seriam abençoadas as famílias da terra, irmãos, Deus pretendia e pretende, né, segundo a Escritura, trazer salvação a todos os povos, não somente a Israel. Tá certo? Não vamos usar o versículo de João, como alguns fazem, porque Israel rejeitou o Messias, então nós fomos incluídos no plano B. Não. A igreja, os gentios, já era meta de Deus, já faz parte do plano e do reino de Deus. Nós não somos aquelas pessoas que estamos aqui porque simplesmente os judeus não quiseram. Não interprete dessa maneira logo, diretamente, certo? Entenda o que João quer dizer lá, usando toda a Bíblia, não apenas aquele versículo. Tá certo? Então as nações serão abençoadas pelo dia do Senhor, por incrível que pareça. Mas é dia de cumprimento histórico. Então nós estamos, irmãos, no andamento de uma história linear, segundo o pensamento mais judaico, né? Linear, em que Deus temos um princípio, tem um desenvolvimento, pode ser chamado de meio e fim. Essa história, como nós a conhecemos hoje, ela mudará drasticamente, como já teve a ruptura na chegada do Messias. Nova ruptura acontecerá no fim, quando ele voltar. Então a história, como você conhece agora, vai mudar novamente. Tá certo? A igreja, ela já vivencia essa realidade. Eu vou usar aqui o que vão já lançar no mercado, que é o metaverso, né? Já estão falando muito nisso aí. Espero que os irmãos se atualizem sobre isso, pelo menos para conhecer, para saber, porque eles querem que a gente tenha uma realidade paralela. Irmãos, a igreja, ela vive nessa realidade de multiverso, porque nós temos a história da humanidade em pecado e desobediência a Deus, e nós temos a história da igreja misturada entre essa realidade humana, distante de Deus, mas numa realidade, como está sendo apresentado em Efésios, nas regiões celestiais. Nós temos acesso ao céu, aqui na terra. Então esse metaverso que está chegando aí, para nós é ultrapassado. Para eles é novo. Porque ainda vão usar equipamentos. Nós não precisamos de equipamentos. Basta a fé. Basta a palavra de Deus. Amém? Irmãos, como é bom a gente saber dessas coisas. Porque o pessoal fala isso aí eles falam como se fosse uma novidade. Aí eu me lembro de Jeremias. Não há nada novo debaixo do céu. Tem nada novo. Eles pensam que é uma novidade. Irmãos, é uma novidade para quem não conhece Deus. Quem conhece Deus e segue o conselho de Paulo, buscando as coisas lá do alto, a gente tem informações antecipadas, irmãos. Olha, eu já sei do fim. Eles estão querendo entender o que é uma doença para saber se é o fim. Eu leio a Escritura. E pela Escritura eu descubro essas verdades. Amém? O dia do Senhor, estou dando aqui algumas características, tá certo? É um dia de expectativa escatológica. É aqui onde entra essa dimensão do dia. Começando e se estendendo na história. Até culminando com a volta de Jesus. Você pode ver isso em todo o livro, tá? Nós temos aqui essas passagens aí, vocês vão, à medida que nós formos lendo, vocês vão ver isso. Essas expressões, aquele dia, naquele tempo, o dia do Senhor, tudo isso faz parte dessa linguagem técnica aí. O dia do Senhor também é um dia de Deus agindo. Vocês vão ver que Deus age muito nesse contexto aqui. É Deus fazendo.
é acontecendo o seu dia. Realmente é o dia de Deus. E aí ele vai estar agindo com coisas simples, que faz parte da retidão de Deus, que faz parte da justiça de Deus. Deus é um rei justo. Então nós teremos justiça e retidão sendo apresentados no livro, e nós teremos juízo e misericórdia. Tá certo? Então, Deus é justo, você vai percebendo isso. Deus vai julgar com equidade, né, a raça humana, o povo, seu povo e todas as nações. Mas também ele vai trazer esse juízo com uma dosagem de misericórdia, de salvação. Amém? Deu para entender mais ou menos essa situação aí de característica do dia do Senhor? E à medida que a gente estiver lendo, e não somente o texto de Sofonias, mas vocês vão ver isso em Joel, em Abacuque, vão ver em Naum, e vão ver em outros profetas. A gente já até viu isso em Miqueias também. Tá certo? Pronto. Vamos agora aqui para esse texto aqui. Ver se a gente consegue falar aqui esses versículos rapidinho para vocês, para a gente orar também. Versículo 7. Se fosse aqui na escola bíblica, né, assim, sentado, acho legal porque pode surgir pergunta. Se os irmãos tiverem pergunta, o Bruno, terça-feira tem que estar com a escola bíblica, vocês fazem aí as suas perguntas, a gente anota, entrega para ele responde nós aqui, terça-feira. Ele traz as respostas na sexta-feira. Ele é o professor da escola bíblica, glória a Deus. Versículo 7. Eu vou ler aqui na minha versão, mas eu quero acompanhar os irmãos acompanhando, porque às vezes as versões ajudam a gente a compreender melhor algumas palavras, irmãos. Tá certo? Ajuda muito. No meu diz assim: cala-te na presença do Senhor. Como é no de vocês? É silêncio? Calem-se. Tem algumas versões que é silêncio. Esteja em silêncio. Eu não achei outra versão, não sei se vocês tiverem mais alguma aí, que seja diferente. Cale-se, né? De Yahvé, né? É porque a palavra Senhor ele já está mais próxima do nome de Deus, né? Considerando que seja silêncio ou essa interjeição, irmãos, qual é a ideia aí? A ideia aí é de temor e respeito. É uma reverência exigida pelo próprio Deus. Tem um texto que diz assim, olha, se cale diante de Deus, ou fique em silêncio quando você se aproximar de Deus. Não sei se vocês já viram essas exigências de Deus. É porque, irmãos, às vezes o pessoal pensa que Deus é uma coisa qualquer, ou é um você menor. Um Deus como se, por conta do pronome, diminui a personalidade de Deus. Irmãos, há uma severidade em Deus, e no Novo Testamento, porque o pessoal diz que o Deus do Novo Testamento é mais amoroso, o pessoal faz essa distinção, essa separação, essa dualidade em Deus que não existe. O escritor aos Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. E diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, existe em Deus, irmãos, uma exigência dele mesmo para nós, porque nós precisamos reconhecer quem é Deus, irmãos. E veja como ele se apresenta para Israel no Monte Sinai, por exemplo. Porque o que vai acontecer mais adiante no livro é o Monte Sinai sendo replicado, viu? Vocês vão ver o Monte Sinai novamente nesse livro. Ele vai aparecer aqui, o Monte Sinai. Ele não vai estar o nome Monte Sinai aqui não. Mas é a ideia de Deus chegando. E quando Deus se apresenta lá no Monte Sinai, havia trovoadas. A ideia ali não é de um trovão como a gente tem ideia de trovão, não é um ribombá. É uma espécie de barulho que parece um trovão realmente acontecendo. É como quando Deus falou com Jesus no Novo Testamento, e as pessoas escutaram o barulho, aí pensaram que tinha sido trovão. Não sei se vocês já viram esse texto. Porque é um ribombá da voz de Deus quando brada de lá. Uma ilustração muito usada no Antigo Testamento é o toque de trombeta. É um toque longo, demorado e forte.
é chamado de Tekiá Gadol, toque longo, grande. Gadol é grande, né? Então esse toque de trombeta a gente vai ver aqui. Então quando a gente fala de Deus aqui, nós temos que ter essa visão correta de maneira bíblica da grandeza de Deus. Deus não é grande apenas em adjetivo, só um nome que a gente fica dizendo. Ele realmente preenche todo o universo. Ora, se ele sabe cada estrela pelo nome, e tem um salmo que diz que as nuvens são o pó dos seus pés, é como se Deus estivesse andando e as nuvens é só aquele pozinho dos pés dele. Então, há uma grandeza em Deus que eu não posso negligenciar quando eu me aproximar de Deus. E aí, como o povo aqui está em pecado, está errado, Deus disse o seguinte: calem-se. E ele no Salmo 46 vai dizer para todas as nações: se calem. Então vejam a grandeza de Deus, irmãos, nos textos da Bíblia, na palavra, como ele se mostra em sua majestade. Isso é importante nós sabermos para que a gente compreenda todo o desenrolar da história bíblica. Não é um conto que nós estamos aqui nas nossas reuniões dizendo: vocês aprenderam aí o versículo? Decorou o texto? Glória a Deus! Irmãos, nós temos uma grandeza em andamento. Nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? Então, quando ele diz aí, calem-se, tem essa ideia de respeito, de reverência, de temor. Tá certo? E ele é usado, essa fala é usada quando se aproxima o dia do Senhor. Esse dia do Senhor já traz essa ideia de se calar diante de Deus e saber o que é que ele vai realizar. Eu queria convidar vocês, está bem pertinho aí o livro, Abacuque, volte um pouquinho, a Bíblia está bem aí, Abacuque capítulo 2, versículo de número 20. Glória a Deus. Pai do Senhor, homem de Deus, seja bem-vindo. Glória a Deus. Nós temos aqui nosso irmão Alexandre nos prestigiando com sua visita nesta noite. Abacuque capítulo 2, versículo 20. Gostaria de ler com vocês. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Amém? É algumas pessoas, irmãos? Não, é toda a terra. Irmãos, os montes se derretem quando Deus vem aqui, diz os textos bíblicos. É como se o pisar de Deus causasse terremotos, maremotos e vulcões em erupção. Só uma pisadinha de Deus aqui na terra. Que o povo tenha ciência de quem é esse Deus da Bíblia. Não é brincadeira não, é sério. Vamos um pouquinho adiante, Zacarias. Eu sei que o assunto de Zacarias vai ser bem mais adiante, mas eu queria falar desse temor aí, desse respeito, dessa reverência. Zacarias capítulo 2, versículo de número 13. Diz assim, olha: cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Olha só, o se levantar de Deus, irmãos, já deve causar esse impacto de reverência, de temor. E você pode ver isso aonde mais? Quando essa frase, esse temor é exigido ou é mencionado na Escritura. Você pode encontrar isso em Isaías 13, você pode encontrar em Ezequiel 7 e em Joel 1. Eu não vou fazer menção desses versículos tudinho, mas os irmãos vão encontrar essas frases aí em outras passagens bíblicas também. Amém? No nosso caso aqui de Sofonias, nós estamos no capítulo 1, versículo 7. Eu quero fazer uma repetição do versículo aqui. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. Em algumas versões aí eu sei que vai estar um pouquinho diferente, certo? Dessa que eu estou lendo aqui. Eu vou até conseguir aqui uma Bíblia que eu achei. Não sei se tu conhece ela, Bruno. É a nova Almeida atualizada. É uma Bíblia assim meio boa da gente entender algumas passagens. Ajuda bastante.
Tem a NVT, né? É NVT, né? É muito boa também. Eu ainda não tenho essa não, mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Porque essas versões, irmãos, ajudam a gente a esclarecer algumas passagens, alguns versículos que a gente pode encontrar dificuldade nas versões que a gente tem. Tá certo? Se você pesquisar no original, melhor ainda. Tá certo? Às vezes eu olho a palavra no dicionário mesmo, para saber de que se trata realmente aquela passagem, e ajuda a gente a compreender o que o profeta está querendo nos dizer, que às vezes é mais aplicado ao povo de Israel do que a nós, mas também a gente pode, a partir daí, tirar as nossas conclusões, fazer a nossa meditação, a nossa reflexão, e aprender aquilo que Deus pretende nos ensinar com esse texto, né? Tá certo? Então, o versículo 7, eu lendo em outra versão, diz assim, olha: calem-se diante do Senhor Deus, que é a palavra que a irmã Miriam leu ali, Yavé, né? Do Senhor, essa palavra Senhor é Yavé, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Alguns comentadores, irmãos, acreditam que esse sacrifício aí seria o sacrifício de Jesus. Tá certo? Como seria o sacrifício de Jesus, segundo esses comentadores, esse santificou os seus convidados, está relacionado à igreja. Lembra que eu falei que a igreja está aí, está presente o Senhor? Se esses comentaristas estiverem certos, não são todos que comentam dessa maneira esse versículo, então nós já resolveríamos aqui o problema. Só que nós temos outro tipo de aplicação, que não é essa que eu estou lendo. Tá certo? E faz mais parte de julgamento. E aí os convidados, ironicamente, você lendo o versículo dessa maneira, eles são tanto convidados para esse dia de sacrifício, como eles se tornam o próprio sacrifício. E aí a linguagem aqui é mais de um julgamento em que envolve guerra, em que envolve perdas. E se esse texto tem mais ligação com esse juízo de Deus que o dia do Senhor exige, então, e por isso a maioria fica mais nessa linha, tá certo? Está mais próximo do que o contexto vai nos apresentar. O irônico dessa passagem é que os convidados, eles parecem ser os próprios sacrifícios. São santificados para uso de Deus, mas eles serão ali sacrificados, né, por assim dizer, nessa linguagem metafórica ou figurada. Sabe qual é um texto que é similar a isso, que a gente pode usar aqui do Antigo Testamento? É a passagem de Abraão e Isaac. Isaac vai andando com Abraão para o sacrifício que Abraão disse que ia fazer. Nós vamos subir, falou para os servos dele, e vamos adorar. Até aquele momento Isaac ainda não sabe que ele é o sacrifício. À medida que eles estão se aproximando do local e que vai se preparar o altar, porque já tem lenha e fogo, falta o altar. Quando há esse momento preparatório, nós temos a fala de Isaac. Porque ele olha em redor e ele não nota o carneiro que vai aparecer, né? Porque Jesus não surgiu assim de repente, não. Vai ter um planejamento da parte de Deus. Essa tipologia bíblica é interessante. Mas aí quando Isaac pergunta para o pai, ele diz: você é o sacrifício. Certo? Então tem essa linguagem figurada. Claro que os irmãos entendam. Não é que Deus quer sacrifícios humanos, até porque Deus não vai permitir que isso aconteça. A prova não é para Isaac, a prova é para Abraão. Deus está testando Abraão, não está querendo que ele mate o filho deles. Entendam o texto desde o início. O versículo 1 resolve o problema. Tem gente que quer resolver no final, resolve logo no primeiro. Deus vai provar Abraão. Isaac é o elemento que ele vai usar, porque o amor de Abraão está também em Isaac. Mas aí você ama mais a Deus do que Isaac e Abraão. Talvez é mais ou menos aí onde está esse momento de teste ou de prova para o patriarca. Amém? Deus, para os irmãos compreender esse versículo aí, se vocês não entenderem aí, o restante aqui fica meio complicado. Uma vez que a gente descobre o que está sendo dito aí, quando você vai para o versículo 8, o tom começa a chegar
nesse juízo, mas de maneira mais clara. Ele pediu para o povo ficar em silêncio, ele prepara tudo. Observa que é Deus que prepara, viu? É o dia de Deus, fique ligado. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, castigarei. E eu espero, eu não vou explicar aqui a palavra etimologicamente, tá bom? Mas eu espero que os irmãos, como cristãos, e os que estão assistindo, procurem compreender o castigar de Deus é disciplinar. É uma disciplina. E é uma disciplina da parte de Deus, como convém a Ele. Às vezes com calamidades. E Deus se utiliza de até momentos da natureza aí. Tá certo? Essas calamidades, que é o mal que às vezes acontece, né? Mas aí na frase ele diz: castigarei os príncipes. Em outra versão aí, tem que não seja príncipe. Vou olhar aqui na minha. Tem alguma versão dizendo que não é príncipe? Tem autoridades? Castigarei as autoridades. Oficiais, pronto. Fica melhor aí porque vai ter filhos aqui de rei. Aí filho de rei está mais próximo da palavra príncipe, né? Tá certo? Castigarei. Vou usar essa versão que o Bruno falou. Os oficiais e os filhos do rei. Chamar, pronto. Esse chamado aí, para acerto de contas. Mostre suas razões. Vamos conversar sobre o assunto. É o que vai acontecendo aqui. Por isso, prestem atenção. Eu espero que vocês compreendam esse castigo de Deus como julgamento aqui. E Ele está trazendo com justa medida, porque aí vocês, para a gente compreender esse momento, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Por isso que eu citei a lição de casa aí, os dias de Josias. Se vocês voltarem um pouquinho, aí vai ter os dias de Manassés, que foi um rei mau, que teve um arrependimento na sua história, certo? Mas depois que ele plantou a idolatria em Israel e fez a maldade que fez, inclusive em sangues inocentes, como diz no livro de Crônicas, então a maldade que ele plantou, trazendo elementos da cultura assíria, dos deuses assírios para dentro do templo, os deuses da região, os exércitos celestiais, era uma idolatria que campeava na época de Manassés. Então o povo, irmão, já estava, ele fez o povo errar, diz o texto. Ele estava fazendo o povo errar, porque o rei tinha a sua importância aí. Ele não é um sacerdote, como Uzias quis ser, mas ele tem a sua relevância, ele tem o seu procedimento como se fosse copiado, né, obedecido. É como se ele fosse uma autoridade civil, mas que anda junto com o religioso, que dos sacerdotes. Porque em Israel não tem uma separação entre civil e religioso, anda junto, é a mesma coisa. Por isso que nossa vida, irmãos, a nossa vida cristã, é a nossa vida cristã na igreja e no secular. É a mesma vida, não é uma vida aqui religiosa e no secular outra vida, porque o secular é do mal, né? Não, nós estamos aqui, somos cristãos aqui e somos cristãos em qualquer lugar. Da mesma maneira. E somos reino de Deus, né, na verdade. Então ele vai e chama a atenção aqui. Eu queria fazer menção desses oficiais aí. Porque nessa transição do rei Manassés para Amon, que é o filho dele, Manassés ele reinou muito tempo, 55 anos, 51, 55, por aí. Deixa eu ver aqui. É só vocês, se vocês tivessem lido, vocês me ajudar aí. Em Crônicas, vai dizer que ele reinou, né? Deixa eu procurar aqui o texto para a gente dizer. Ele reinou muito tempo, 2 Reis 21, para a gente começar ali, vascular, que eu estava evitando de fazer menção aqui desse texto, porque são muitas passagens bíblicas para a gente ler. 2 Reis 55, pronto, está aqui, exatamente, 55 anos, tá certo? Ele reinou muito tempo, teve um período que ele se arrependeu, aí você vai ver isso em Crônicas, não vai ver em Reis,
Ele se arrependeu, Deus aceitou o arrependimento dele, mas já foi tarde demais, né? Por assim dizer, é como o arrependimento de Salomão. E aí quem é que vai reinar no lugar dele? Amon. E o filho dele, apesar do pai dele ter se arrependido no finalzinho da carreira dele, o filho dele foi pior que ele. E vai reinar pouco tempo, porque os servos de Amon vão matar ele na casa dele. Como mata ele, irmãos, quem vai estar agora reinando depois dele, que já tinha nascido? Josias. Por isso que vai dizer que Josias vai começar a reinar com 8 anos. Mas os irmãos, convenhamos, não precisa a gente fazer aqui muito exercício mental, espiritual, ou seja lá o que for, para saber que Josias não tinha condição de reinar. O que acontecia então? Os oficiais eram como que corregentes durante esse período até ele crescer. Esses oficiais foram influenciados pela cultura, pelo jeito de ser de Manassés e de Amon. Então havia aí uma idolatria. Quando Josias entra em cena, ele chega na casa, no trono, com esse ambiente hostil de idolatria. E aí o Josias vai ter uma experiência bem precoce de arrependimento, de conversão a Deus. Ainda adolescente, ele se entrega ao Senhor. E nesse se entregar ao Senhor, quando ainda adolescente, ele começa a ter uma experiência com Deus e os sacerdotes começam a perceber essa movimentação. E é por isso que vai ter uma reforma religiosa. Porque ele começa aos 21 anos esta reforma. O livro da lei, irmãos, porque eles começam a reconstruir o templo. É uma reforma no templo, é uma reforma mesmo, porque colocaram ídolos, colocaram altares que não pertenciam ao templo. Então, quebra daqui, tira dali, bota ali. Os irmãos sabem como é reforma, né? Numa casa. Mamanel que o diga, né? Está fazendo uma por aqui, esses dias. Então, Josias, ele começou então a organizar uma série de pessoas, pedreiros, carpinteiros, vocês vão ver isso no texto. E quando eles estão trabalhando, ele chama os sacerdotes e manda o dinheiro para fazer os acertos de conta. Quando eles vão para lá, e eles estão fazendo essa limpeza e esses consertos, eles encontram o livro da lei. E aí, quando encontram, irmãos, causa um impacto no sacerdote e naquela turma que está trabalhando. Porque parece que, pelo que a gente percebe, o livro tinha sido esquecido. Ninguém mais estava lendo a lei. Porque a idolatria é que campeava. Não precisa da Torá para você ser idólatra. Mas para ser de Deus, precisa da Torá. É tipo assim, você quer ser crente sem Bíblia? É impossível. Precisa da Escritura, porque é nela que você terá a revelação do Evangelho, revelação de Deus, e toda a Escritura é inspirada por Deus para a utilidade do Espírito em benefício do povo do reino, inclusive da igreja. Amém? Nesse resgate vai acontecer o avivamento. Então essa turma aí dos oficiais que está no versículo, eles estavam fazendo coisas erradas. O menino não tinha como corrigi-los ainda, mas Deus vai chamar para um acerto de contas. Os filhos do rei, e aqui gera uma polêmicazinha, porque o pessoal quer saber se Sofonias profetizou após o avivamento ou se ele profetizou antes. Eu já falei aqui para os irmãos que o Sofonias, ele nasceu ainda no período onde imperava a idolatria. Por isso que ele vai condenar isso. Lembram que lá no tempo de Ezequias, Miqueias profetiza contra a idolatria. Até um certo ponto no livro aí silencia, porque tem também uma reforma religiosa. Na época de Manassés piora, né? O filho dele entra nessa ideia. E aí quando chega Josias, está tendo uma transição novamente. Lógico que a gente viu nos versículos anteriores aqui que ainda existia gente que era assim, olha, adorava a Deus, mas fazia culto a Baal. A gente viu isso nos versículos anteriores, do 1 ao 6. Tá certo? Então tem essa transição, essa mudança. Deus vai chamar esse pessoal para as conversas. Vamos conversar. Não é assim diante de Deus. Olha isso aí, não já dá para fazer aplicações em nossos dias, não? Já estou com vontade aqui logo para o final. Fazer logo a aplicação. Mas calma aí. Veja o versículo aí, a sequência do versículo. Ainda aí. Esses filhos do rei, que são outros príncipes, que são da família real. Tá certo? Da família real.
esses príncipes estavam envolvidos também na idolatria, salvo o Josias, que se converte. E aí tudo muda. No palácio vai mudar, mas Deus vai chamar esse pessoal que não quer se converter de todo o coração. Ele vai chamar. Por isso o castigo é necessário. Então, quando aparece a palavra castigo, aí você entende bem o que é que está realmente acontecendo. O que é que acontece aí? Eles eram... tinha vestes estrangeiras aí, deixa eu, o versículo 8. Vamos aí no versículo 8. Que diz assim, ó, o Abacuque é só aparecendo aqui. Fica aí, Abacuque. Os príncipes, os filhos e os reis que vestem trajes desconhecidos. Numa outra versão aí, não é traje desconhecido, mas trajes estrangeiros. Irmãos, isso aí está ligado ao pessoal da idolatria que estava ainda presente lá. E é preciso ser banido, ser tirado. Isso você vai ver na época de Acabe, das vestimentas sacerdotais que os sacerdotes lá usavam, e o Elias quer eliminar tudo. Então essa presença dessas vestimentas influencia e causa em Israel o que nós temos no Brasil demais, sincretismo religioso. É uma mistura. Adora Yahvé, mas tem suas imagens de escultura. Isso parece que aqui no Brasil é Israel, né? Misturado. Muito cuidado em adorar a Deus. Adorar a Deus tem critério. A Bíblia diz que é em espírito e em verdade. Não é nem em alma e em verdade, né? É em espírito e em verdade. Olha como Jesus, ele deixa a gente assim meio... Porque tem gente que tem dificuldade até de compreender essa linguagem ou essa leitura. Ora, o Espírito é quem sopra. É o Espírito que faz essa atividade todas. A gente não é adorador de Deus, irmãos, com uma técnica nossa não, viu? Em espírito e em verdade é mais uma entrega, e Deus é quem controla do que a gente. Porque senão a gente acaba fazendo uma adoração meia nossa, né? Tem gente que canta, chora, aí pensa que adorou. Não, só cantou e chorou. Não foi isso mesmo, não adorou ainda não. Quando adora a Deus, vê a glória de Deus. É diferente um pouquinho aí. Tem uns critérios bíblicos que a gente precisa tomar cuidado. Claro que a sinceridade, eu entendo, como nós somos seres emocionais, vai fazer a gente, às vezes, realmente chorar. Não estou dizendo que é proibido. Mas, às vezes, há muito choro de jacaré. E Deus não se comove com essas coisas, irmãos. Existe critério bíblico para os acontecimentos. Versículo 9. Eu acredito que os irmãos estão entendendo aí. Eu tenho que correr aqui. No mesmo dia eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar. Limiar aí, irmãos, está ligado a questões de templo, viu? E templos, no caso aqui do contexto, templos pagãos. Que enche as casas dos seus mestres. Algumas versões aí é senhores, e está relacionado aos deuses, né? Pagãos. Com violência e engano. Como esse versículo é meio complicado, segundo os comentadores, nós temos duas situações possíveis aí. Tá certo? A primeira pode estar associada ao templo. Nós temos que essa passagem pode se referir a questões religiosas, porque o contexto aí nos apresenta essa situação. Tá certo? Senhores seriam deuses pagãos. Só que os irmãos lembram lá no tempo de Miqueias que havia uma injustiça social através da compra e venda com balanças enganosas, que também você vai encontrar no livro de Amós, que era aquele período lá. Está acontecendo do mesmo jeito aqui. Eles não deixaram de praticar essas injustiças sociais. Então, quando a gente pega, olhando para esse lado, e falando de senhores aí, nós temos aí uma situação, por causa do contexto, certo? Que pode ser tanto um delito religioso, ou uma perversão religiosa, de questões religiosas, como também um delito social, ou econômico. A gente vai ver isso mais adiante um pouquinho. É tipo assim, isso se mistura. Se mistura. E como é que a gente vai fazer uma análise de todo o acontecimento? Tem que mergulhar, irmãos, dentro desse ambiente que eles viveram. Mas isso não é muito difícil para nós nos nossos dias. A mistura que acontece com relação à igreja também. E por isso que é um desafio para nós.
vê um texto assim, e como é que ele tira a lição? Claro que tem. É a experiência deles, o momento lá, Jesus não veio, mas está lá fazendo esse tipo de procedimento. No nosso tempo não é diferente. Não é diferente, até porque o anticristo ele vai se aproveitar da questão econômica, social, com a questão religiosa. Ele vai fazer uma mistura, que é um sincretismo também, mas longe de Deus. E inclusive ele, na verdade, vai banir tudo que se chama Deus, né? Segundo Paulo. Tá certo? Esse é o versículo 9, que vai dar uma introdução aí. O versículo 8, que vai dar uma introdução aí ao 9, que ainda está ligado à mesma ideia, que diz assim: no mesmo dia, eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limiar. Ah, já falei, o versículo 9, perdão. Versículo 10. E acontecerá que naquele dia... Irmãos, olha, naquele dia, essas expressões, é porque o julgamento que está acontecendo aqui, ele é iminente. Vai acontecer já já. Lembrem-se que Sofonias, ele é contemporâneo, um pouquinho mais velho, mas contemporâneo de Jeremias. Quando Jeremias entrar em cena, que o Josias vai sair do reino, ele vai morrer numa guerra, que eu até falei aqui do faraó Neco. Ele vai morrer mais cedo, ele vai reinar menos tempo que o Manassés. Não vai chegar a 35 anos, não. Ele vai morrer. E nesse período curto que ele morre, por conta de uma não análise do que está acontecendo, ele não teve uma estratégia, ele não buscou a Deus, por conta dos acontecimentos que estavam ocorrendo entre a Síria e o Egito e a Babilônia, que está se preparando todo aquele cenário para a vinda da Babilônia no tempo de Jeremias. Tudo bem. O que está acontecendo aí? É preciso saber esse movimento, essa movimentação aí é importante na história de Israel, porque você vai compreendendo essa literatura que vai tendo essa iminência. Então, o dia do Senhor, visto pelo profeta, não é somente aquele dia escatológico, que eu falei agora há pouco. É uma coisa que vai acontecer em breve. Ele sai de cena, no texto não vai dizer que momentos Sofonias sai de cena, mas ele foi contemporâneo de Jeremias. Quando chega o próximo rei, que vai ser o filho de Josias, ele vai querer dar uma de durão contra o pessoal da política da época, que a Síria está saindo de cena, mas o faraó, que é da 26ª dinastia que conquistou, ele estava se achando, né? E aí ele vai prender o rei que vai seguir aí. Ele vai prender o rei de Israel. Como ele prende o rei de Israel, ele bota um irmão dele, que é filho de outra mulher. Bota no lugar. É esse que vai ser o Joiaquim, do tempo de Jeremias, que vai ser invadido pela Babilônia. Porque o Egito vai perder a guerra. A Babilônia vai sair conquistando tudo de novo. Que é a mesma história do Reino do Norte, irmãos. Aí vai chegar lá em Jerusalém. Então o juízo, quando diz aquele dia, naquela época, o dia do Senhor, os irmãos vejam esse julgamento próximo, tá certo? Não distante, próximo, vai acontecer. Só que aí você precisa botar a lupazinha e observar que, não, peraí, mas esse naquele dia, aqui que eu li no versículo 10, e acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, haverá um barulho. Então esse negócio é iminente, ó, um barulho de clamor. O Bruno apresentou para nós aqui o clamor. Desde a porta do peixe, que é ao norte da cidade, e um uivo desde a segunda parte da cidade, e grande quebrantamento desde as colinas. Então tinha alguns montes na frente do norte de Israel, da cidade. Ali começam os distritos, os povoados já começarem a clamar. Por quê? Porque está chegando o inimigo do norte. Amém? Dá para compreender por que começa daí e não começa lá do sul? Começa pelo norte, porque o norte traz essa ideia. E aí nós temos uma ideia forte na escatologia, que eu não quero tocar aqui, sobre o norte, tá certo? Que não é a Babilônia, mas nesse momento vai ser a Babilônia. Então começa esse clamor de maneira forte, e um desespero aí das pessoas próximas de Jerusalém, tá certo? Haverá um barulho. Versículo 11, uivai, vós habitante. Deus chama o povo para fazer um uivo, certo? Eu coloquei aqui essa questão de voz de clamor. É um grito, irmãos, de aflição, certo?
que vai tomando conta da situação. E a pessoa começa a uivar, né? Que entra em desespero. E aí tem um quebrantamento, um choro, um desespero, que é como se fosse um rompimento, porque a destruição chegou. Não vai chegar não, chegou. Vai se acentuando, vai crescendo o momento. E é delicado aqui. Irmãos, é uma destruição realmente. E eu vou dizer aqui uma palavra que o pessoal às vezes não gosta quando usa o Apocalipse. É literalmente. É literalmente. Tem gente que ainda está usando que o Apocalipse é figurado. Estão vendo aí, eu vou usar só aqui o que está acontecendo em nossos dias. A pandemia é figurado, é simbólico? Ou está morrendo realmente pessoas? O dia do Senhor, irmão, se estende no julgamento de Deus na terra. E realmente vai acontecer muitas coisas ainda. Jesus falou de guerras. Guerras. E acontecimentos na natureza de maneira tão assombrosa que nunca aconteceu. Ainda, mas vai acontecer. A igreja não precisa se preocupar com isso. Quem é do reino de Deus sabe que a nossa pátria é celestial, para início de conversa. Então nós seremos arrebatados, mas essa terra é nossa. Deus vai fazer de uma maneira que você é arrebatado, mas aqui é nosso. Os mansos herdarão a terra, não é só o pessoal que vai ficar aqui não, viu? A igreja reinará com Cristo. Então tem uma coisa em andamento aí, vamos ficar preparados para isso aí. E que, louvado seja Deus, nós fazemos parte do reino, irmãos. Quando você lê isso aqui, se alegre. Amém? Versículo 11 e 12. Deixa eu chegar aqui no final, porque o tempo é ligeiro, né? E acontecerá que naquele tempo examinarei Jerusalém. Veja que aqui vai chegando mais para o futuro do momento, mais para um futuro próximo, que é quando ele vai dar uma analisada quando Nabucodonosor vai chegar. Ele vai fazer uma análise no templo. E ele vai usar lanternas. É lanternas que tem na versão dos irmãos? Lanternas, tochas, que eram usadas por eles naquele dia. Depois do lamento, há uma espécie de arrependimento pessoal tardio, né? Mas eu vasculharei Jerusalém com lanternas. E olha a palavra de novo. Castigarei aqueles que estão apegados à borra de vinho. Em alguma versão aí é fezes. Eu vi uma versão, irmão, que é fezes. Só que a palavra fezes não é muito apropriada para esse contexto, porque aqui está tratando de tonéis de vinho, de potes, de jarros, né, que eles colocavam vinho. E o que acontecia? Sedimentava por causa da fermentação lá embaixo. A palavra sedimento aí é mais apropriado para vinho nesse contexto do que fezes. Contanto que os irmãos entendam que fezes também sedimenta. Tá bom? Mas no contexto aqui, aí é mais apropriado para a questão de borra de vinho. Acho que os irmãos entenderam aí. E o que é que isso aí, o que é essa figura de linguagem que está tratando essa profecia? E dizem no seu coração. O que eles estavam dizendo? O Senhor não faz nem mal, nem bem. Isso aqui é a turma rica do comércio. Eles estavam nem aí para Deus. Ele nem faz nem o bem e nem o mal. Eles ficaram, irmãos, no pecado de omissão. Não apenas de comissão. Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. E olhe, deixa eu dar a chamada aqui de alerta aos irmãos. Porque eu vou fazer logo aqui, chegar aqui para o final, e fazer aqui minhas aplicações aqui final. O relógio ali, não para não. Certo? Vou chegar aqui nos finalmente aqui. Claro que ainda tem muitos textos aqui que eu não quero nem mencionar para vocês sobre isso aí, tá certo? Mas fiquem tranquilos, é essa a ideia aí mesmo. Então Deus está condenando nesse pessoal aqui, tanto a questão religiosa, que eles estavam sendo religiosos demais, mas eles estavam agindo de maneira conflituosa no comércio. Por isso que apresenta aí a prata. Esse pessoal que está trabalhando com câmbio de dinheiro e vendendo, eles vão sofrer um desfalque aí, vão plantar e não vão colher, vão fazer casa e não vão morar, porque a Babilônia está chegando, o julgamento de Deus é severo aí, certo? A ideia que eles estão dizendo aí é essa, é um pecado de omissão.
e não apenas de comissão. Então, o que eu posso aprender desse texto que a gente leu hoje? Primeiro, começando aí do 7 em diante, você viu aí, a importância do silêncio e reverência diante de Deus. Eu espero que tenha ficado bem entendido para os irmãos. Claro que não tratemos aqui a palavra temor com tanta esmiuçando etimologicamente, aquela coisa toda. Mas eu espero que haja uma compreensão de quem é o nosso Deus. O nosso pecado, irmãos, é castigado. Deus vai disciplinar a quem ama. Todos nós, viu? Não é só Israel, não. Todos nós. Isso ecoa no livro de Hebreus. Ele disciplina a quem ama. Amém? Não é bênção não, né? É bênção sim. É bênção porque graças a Deus que Ele nos disciplina. Porque se Ele disciplina a gente é porque a gente é filho. Glória a Deus por isso, é o que diz o livro de Hebreus. Uma outra verdade que a gente viu aí, ou lição, é que a nossa vida religiosa, escute isso, ó. A nossa vida religiosa pode não ser espiritualidade. E eu queria que vocês tomassem muito cuidado com isso. Porque nós temos uma tendência religiosa impressionante. E isso vai trazer uma consequência na outra aplicação aqui, ó. Devemos cultivar uma vida de oração não por causa de problemas. Espero que vocês me entendam o que eu quero dizer aqui. Mas para desfrutar um relacionamento íntimo com o Pai. Porque se eu vou atrás de Deus só por causa de problemas, se o problema for resolvido, está resolvido o meu relacionamento íntimo com o Pai? Não necessariamente. E aí eu posso me enganar, o meu coração ficar enganado aí. Eu não resolvi esse problema, mas eu vou ter a minha vida religiosa. Eu venho para cá e canto o hino, levanto a mão e leio a Bíblia com vocês. Mas a lanterna de Deus, irmãos, ela vai vasculhar essas obscuridades da alma. É por isso que o Salmo sonda-me, Salmo 139 é importante para nós. Sonda-me, vê se há algum caminho mau em mim. Analisa o meu pensamento. Ainda que antes de eu falar, olha o que é que eu vou falar. Precisamos tomar muito cuidado com isso aí. O pessoal aqui estava adorando a Deus e buscando Baal. Misericórdia, que isso não aconteça conosco. E aí o que é que a gente faz aqui? Evite o pecado de comissão, que é quando a gente faz o pecado, né? E de omissão, é quando a gente não faz o que deve ser feito. Tiago diz que se nós sabemos fazer o que é para fazer e não fazemos, pecamos. Está vendo aí como o negócio é sério? Então, ser cristão, dentro do ambiente do livro de Sofonias, é ser cristão genuinamente. É adorar a Deus e somente a Yahvé, ao Senhor. E ao mesmo tempo, andar segundo o seu propósito. Ou, vou chamar aqui de seu reino. E no reino de Deus, irmãos, nós não somos chamados para ficar de braços cruzados. É para agir. A nossa fé, ela não é estática, ela é volitiva. Ela tem uma ação constante de crescimento, de aprendizado e de feituras ou obras. Amém? Deu para compreender? Vamos parar por aqui, porque o outro dia do Senhor que vem aí vai ser mais estendido. Tá certo? Mas já é essas aplicações que eu queria fazer nesta noite. Vamos ficar de pé? Bruno, vem cá. Ou a Rebeca, pode ser um dos dois aí. Glória a Deus. Estamos chegando aqui no final aqui da hora aí, perdão aí os minutinhos. Queremos dizer para os irmãos que estão em casa também, né? Porque às vezes nós, algumas quintas-feiras, nós não estaremos fazendo a live. Por quê? Porque vai ser momento mais de oração na igreja e com relação à congregação. Claro que nós estaremos lembrando os irmãos que participam e intercedendo, mas a gente terá um momento mais nosso e a gente vai se ajoelhar e vamos estar intercedendo, fazendo pedidos de oração aqui, tá certo? E uma quinta-feira a gente vai estar expondo esse texto, esse livro que nós estamos estudando e foi apresentado hoje. Glória a Deus. Vamos louvar?
durante esse louvor você pode já também incluir seu pedido, sua oração diante de Deus. E nós estaremos orando e encerrando. Seus olhos Amém. estão sobre a terra procurar Glória a Deus. alguém Que te adore, Senhor, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Alguém que te adore em verdade. Como achaste a tua vida, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei um verdadeiro adorador. Glória a Deus. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, e ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Deus, achei um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Achei um verdadeiro adorador. ache-me um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sonda nossos corações, sonda nossa mente, as nossas vidas, Pai. Nos analisa, Senhor. Vê se há algum caminho mau em nós e tira e limpa o nosso ser. Santifica a nossa vida, Senhor, para o uso do Senhor, para a glória do Senhor. Ó Deus, nós queremos desfrutar essa intimidade, esta comunhão, segundo a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Limpa, ó Deus, a nossa alma. Nós queremos vislumbrar, nós queremos contemplar a beleza, a santidade, a glória do Senhor no nosso dia a dia, em casa, na igreja, no trabalho, por onde quer que a gente venha andar, Senhor. Que nós estejamos sendo verdadeiros adoradores, que manifestam a glória de Deus, que obedecem a palavra de Deus, que estão andando de acordo com a vontade de Deus, que nós sejamos conhecidos como servos de Deus, em nome de Jesus, como cristãos verdadeiros, seguidores do Senhor,
que estamos aprendendo a palavra e colocando ela em prática no dia a dia, para a glória do teu nome, Senhor. Age em nós, transforma-nos, fortalece, desperta a nossa vida para louvor do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, a tua igreja. Abençoe os nossos irmãos, Pai, que estão assistindo, que eles também sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Celebra, ó Deus, a tua vitória conosco, nos ensina o que precisamos saber. Abre o nosso entendimento para compreender a Escritura, como fez aos apóstolos, e que nós possamos vivenciar, ó Deus, essas experiências no dia a dia. Que o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje seja também, ó Deus, essa palavra, que nós possamos nos alimentar diariamente, para que possamos viver, ó Deus, como crentes fortes, homens e mulheres verdadeiros adoradores, que estão servindo ao Senhor em espírito e em verdade, andando conforme a tua palavra. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esta reflexão, que nós possamos pôr em prática a tua palavra no nosso dia a dia. Sê conosco, Pai, no nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Sábado, irmãos, nós teremos, sábado agora, dia 4, a partir das 7 da noite, nós teremos 6:30 da noite, nós teremos uma reunião com os homens, tá certo? A gente está fazendo alguns convites, pessoas que estão vendo esse vídeo ou vão ver outro momento, você também é nosso convidado, aqui na nossa igreja. Nós estaremos com essa reunião com os homens, no sábado, próximo sábado, e no domingo nós teremos a ceia do Senhor. Nós estaremos também nos reunindo a partir de 18h30, se quiser, se der para vir também participar com a gente, venha, será um prazer. Que Deus abençoe aos irmãos no nome de Jesus.